Fala aí, meus queridos, tudo bom com vocês? Já beberam água hoje? Tá todo mundo bem? Todo mundo hidratado? Bora lá para mais um vídeo da nossa série de resolvendo questões da FATEC na prática. Tava gravando um vídeo sobre como estudar matemática para FATEC. Vamos então para o nosso vídeo aqui de resolução na prática. A gente estava em qual questão aqui? A gente estava na questão, essa aqui a gente acertou, hein? Faltou colocar o certinho. Mas a gente estava na questão 26. Vamos lá. Para quem não conhece essa é uma série onde eu resolvo as questões aqui da prova da FATEC pela primeira vez em vídeo, tá? Eu nunca vi essas questões, nunca resolvi essas questões. E eu leio elas aqui, resolvo com vocês, e aí eu posto acertando ou errando. Minha ideia não é dar aulas, mas é muito mais passar para vocês um pouco das minhas dicas de resolução de prova. Beleza? Bora lá, essa aqui é uma questão de inglês. Ai, questão de inglês. Questão de inglês eu tenho um pouco de... Fico meio tchan, porque é uma questão que eu geralmente consigo resolver. Acho que eu não errei nenhuma de inglês até agora. Só que é difícil passar dicas para vocês, porque geralmente a pessoa vai precisar de um pouco de vocabulário. Então eu sempre reforço que questões de inglês é Duolingo todo dia. Começa com o Duolingo 15 minutinhos para você se habituar com as palavras mais comuns e resolver questões antigas usando o Google Tradutor se precisar. Tá bom? Para você se habituar com as palavras mais comuns, beleza? Então, leia o texto para responder as questões 26 a 28, então são três questões. Vamos lá, eu vou tentar, eu vou dar uma pausinha aqui, vou ler, aliás, eu vou deixar rolando o vídeo, vocês estão lendo junto aqui comigo, porque eu vou ler aqui o trecho e vou falar para vocês mais ou menos o que eu entendi, tá bom? Hunger is a uncomfortable... Hunger, parece que, não lembro o que é, Hunger Games, será que é voracidade? Será que é jogos vorazes? É Hunger Games, então... Não sei o que é hunger, não tenho certeza. É um desconforto ou sensação de dor física causada por consumo insuficiente de comida aqui, parece. Dietary energy, comidas de energia da sua dieta, sabe? É como se você tivesse comido pouco, aí você fica faminto e isso é hunger, que eu acho que é faminto. Não sei a tradução certinha, mas eu acho que é isso. Se torna crônico quando a pessoa não consome uma, uma quantidade suficiente de calorias to lead on a regular basis to lead a normal. Não consome uma quantidade suficiente de calorias numa base regular to lead a normal. Não consome a quantidade suficiente de categorias para levar uma vida normal, ativa e saudável. Por muitas décadas, comida e agricultura, a Organização da Comida e Agricultura, FAO, usou a prevalecência of não sei o que é isso, mas é um indicador para estimar of hunger in the world. Para estimar a quantidade de hunger. Então, ela está falando de uma condição das pessoas. Como é quando as pessoas não se alimentam? As pessoas estão morrendo de fome, as pessoas... Eu não lembro qual que é a palavra. Hunger parece que é isso. Depois, quando eu finalizar a questão, a gente vê a tradução. Thus, hunger may also be referred to... Embora hunger, faminto, também possa ser referido como... Eu não sei o que é essa palavra. O que é insegurança? Food insecurity. Insegurança de comida. Comida insegura. Uma pessoa em food insecurity, insegurança de comida, é quando ela não tem acesso a nutrição e comida suficiente por um crescimento normal. Ah, eu lembro o nome disso. Nossa, as palavras não vêm em português, mas eu sei o que significa. Quando a pessoa... Desnutrição, eu acho que é. Será que é desnutrição? Eu acho que é desnutrição. Depois a gente vai ver, tô curioso. Vou resolver essas questões até a 28, vocês vão ter que ver na 28, né? Que eu não posso ver tradução antes de resolver a 28, senão eu vou estar trapaceando. No dia da prova eu não poderia. Mas vamos lá. Gente, questão de inglês é assim, eu vou falando, vou lendo, vou pausando, porque na prova eu estaria lendo tudo e depois ia para as alternativas, mas aqui eu quero compartilhando com vocês o que eu estou pensando à medida que vai passando. Então, isso pode se dever a uma não estar disponível, comida não estar disponível, e ou a falta de recursos para obter a comida. Food insecurity pode ser experienciada em diferentes níveis. A FAO, que é a Food and Agriculture Organization, mede a food insecurity usando a Food Insecurity Experience Scale, showing below. Então eles usam essa escala para medir o food insecurity.
Food insecurity based on the FIAS, que é o indicador what does it mean? Então, uncertain regarding ability incerteza devido a tem incerteza quanto à habilidade de conseguir comida. Compromising, eu não sei o que é. Parece que é tipo falta de comida de qualidade e variedade. Skipping meals, reduzindo a quantidade de comida, pulando refeições, sem comida para um dia ou mais. Então parece que quanto mais para a direita, pior. Então aqui é a incerteza de habilidade de conseguir comida. Beleza, é incerteza. Compromising on food. Parece que aqui não pode ou não ter comida de qualidade, quantidade e variedade. E aqui é comendo menos e pulando algumas refeições. E aqui não tem comida por um dia ou mais. Beleza. Isso é o grau de FIAS. Beleza. Food security to mute. Food insecurity. Aqui é... Essa aqui eu não entendi direito. Aqui é moderadamente food insecurity. A pessoa tem dinheiro insuficiente or resources for a health diet. Não tem dinheiro ou recursos suficientes para ter uma dieta saudável. Tem incerteza quanto à capacidade de conseguir comida. Or run out of food. Tá pulando, não tá tendo algumas refeições não tem o que comer. E fica sem comida ocasionalmente. E aqui é o grau mais severo, né? Que é a pessoa que não tem comida, fica um dia inteiro sem comer, at times during the year. Várias vezes durante o ano. Beleza. Beleza, foi meio travado, foi meio lento, mas aqui a gente falou basicamente duas coisas, né? Falou desse hunger, que ele tá explicando que é quando a pessoa não consegue consumir a quantidade de calorias suficientes, e aí a food ali usa esse indicador para medir, esse prevalence of sei lá o que, para medir o grau de hunger das pessoas, e a food insecurity, que é a inabilidade de conseguir comer, né? Aqui ele fala sobre a inabilidade de conseguir comer, né? Então quando a pessoa não consegue comer, e em cima ele fala o que acontece quando a pessoa não consegue comer. Beleza? Então aqui é o problema e aqui é a causa, né? Então o problema é a pessoa passar por esse hunger, que ele fala que acontece quando a pessoa come poucas calorias, e o que causa isso, essa food insecurity, que é a dificuldade da pessoa de conseguir comida em diferentes graus. Alguns conseguem quase sempre, outros não conseguem nunca, e aí tem essa escala que mede. Beleza? Dito isso, vamos ver aqui. Segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a falta de alimentos nutritivos eleva a fome. Fome e insegurança alimentar são sinônimos. Fome e desnutrição definem o mesmo conceito. Vamos lá. A desnutrição, senhores! Estamos chegando. É bom que o português ajuda a gente a entender. Então, aquele hunger é desnutrição. A falta de alimentos nutritivos eleva a fome. Não lembro deles falando isso. Tô meio que achando que não é. Fome e insegurança alimentar são sinônimos. Não. Você está com fome, você tem insegurança alimentar diferentes. Então, são sinônimos. Sinônimos são coisas iguais, querem dizer a mesma coisa. Não é isso. Fome e desnutrição definem o mesmo conceito. Não. Desnutrição não define o mesmo conceito. Desnutrição é quando a pessoa fica várias vezes sem comer. Quando você está com fome é quando o seu organismo precisa de mais calorias, ele te dá esse indício de fome, né? Mas não é a mesma coisa. A falta de alimentos nutritivos eleva a fome. E eu tomei em dúvida dessa. Tipo, para vocês que não conhecem, eu vou grifando o que eu acho que está errado. Então esse sinônimo na B é o que está errado. Na C é o mesmo conceito que para mim está errado. Na A, eu sinto que ele não falou isso, mas eu não sei onde está errado. Então eu não risquei nada, justamente para entender que eu posso voltar nela. A D, alimentação de baixa caloria leva à insegurança alimentar. O comprometimento alimentar implica acesso diário ao alimento. Tá, esse acesso diário ao alimento está errado. Porque esse comprometimento alimentar, eu acho que é isso aqui. Comprometimento alimentar, cadê? Eu acho que é esse lance aqui, ó. Food insecurity, meal to food insecurity. Eu não sei o que essa parte aqui quer dizer. Essa parte aqui da esquerda, não tá claro para mim. Aqui, ele está falando do caso mais grave. Aqui do caso mais leve. Uncertainty é tipo incerteza em relação à habilidade de conseguir comida. Então, eu não sei se ele fala isso aqui do comprometimento alimentar implica no acesso diário ao alimento. Eu não sei se ele fala desse conceito de quando a pessoa tem acesso diário ao alimento. Entendeu? Eu não vi ele falando disso. Por isso que eu estou eliminando esse. Porque eu não lembro dele falando disso.
Agora, a falta de alimentos nutritivos eleva a fome. Caraca, eu tô entre a última e a penúltima. A alimentação de baixa caloria leva à insegurança alimentar. Vamos lá, vamos sofrer, mas vamos resolver. A person safe for normal development. Que ele não fala diretamente que a pessoa comer alimentos menos nutritivos, aqui ó, na real ele fala, ó, a pessoa com food insecurity, que é o que ele está chamando aqui de insegurança alimentar, experiencia isso quando ela não tem acesso a comida em quantidade suficiente e comida nutritiva. Então, por isso, então, de fato, isso aqui pode ocasionar. A alimentação de baixa caloria leva à insegurança alimentar. E parece que essa D aqui faz sentido, mas vou confessar para vocês. Essa A e essa E não. Por que eu tô essa? Porque aqui ele que a falta de alimentos nutritivos eleva a fome. A falta de alimentos nutritivos, comer um alimento não nutritivo, vai elevar minha fome? Não parece que vai elevar minha fome. Não parece que vai elevar minha fome. Ele não fala isso. Eleva a fome. Então, essa questão como um todo está estranha para mim. Essa última, o comprometimento alimentar implica no acesso diário ao alimento. Eu não lembro dele falando disso, eu não vi ele falando isso no texto. Que esse comprometimento, comer comida, esse comprometimento alimentar que ele está chamando, ele não fala no texto de comprometimento alimentar. Então, é esse comprometimento alimentar aqui que está me pegando, por isso que eu vou eliminar essa. E essa aqui, a alimentação de baixa caloria leva à insegurança alimentar, casa com isso aqui, ó. Ele está falando aqui, ó. Lack regular access to enough safe and nutrition food. Então aqui ele está falando que essa falta de acesso regular à comida com quantidade suficiente e com nutrientes leva a essa insegurança alimentar. Então faz sentido para mim que seja a D, mas é uma questão que não foi fácil. De novo, eu fazendo mais questões de inglês, vamos ver se eu acertei, né? Mas eu estou sentindo cada vez mais que esses textos da FATEC não são textos super simples. Aqui, por exemplo, eu não vi nenhuma palavra super complexa, mas tem algumas palavras que eu não... Acho que poucas pessoas saberiam o que significa. Posso estar comendo bola, tá? Não sou nenhum deus do inglês, apesar de não ter muita dificuldade. Hoje eu consigo me lidar bem com o inglês. Mas essa undernourishment, eu duvido que alguém vai saber o que é isso, mas posso estar comendo bola. Mas vamos ver se eu acertei. Ai, meu pai amado, falei um monte aqui. Aí eu vou acabar errando. Será? Vou errar na primeira questão de inglês só porque eu falei que não errei nenhuma. Olha que o universo fazendo graça comigo. Agora não quer ir, né, bonito? Vamos lá. C. Aí, ó. Fala que a C tá errada, Léo. Fome e desnutrição definem o mesmo conceito. Gente, a 26, C. Fome e desnutrição definem o mesmo conceito? Gente, estou abismado. Estou abismado. Onde é que ele fala isso, gente? Hunger. Caraca, não peguei isso. Não peguei de verdade. Mas beleza. Bom, sinal que a gente vai aprender algo novo, né? Resolução comentada, prova FATEC, não tem jeito. Eu sou o cara que vai na resolução comentada quando erra. Não, isso aqui é minhas thumbs, não é isso. Resolução comentada, FATEC. Vamos dar uma olhada e entender por que ele está falando isso. Por quê? Eu não consegui pegar isso do texto, tá? Mas pode ser porque meu inglês aqui falhou e eu não consegui ler. Deve ter falado isso no texto. Mas essa C eu nunca colocaria. Engraçado, né? Eu tava muito mais certeza que era D, segundo a agricultura, FAO. Onde é que ele fala da FAO? Não poder isso. Não, ele não. A FAO ele fala aqui em cima. Hunger, we also refer to under. Esse tá falando que essa desnutrição pode também se referir como under. Será que esse undermanagement aqui, que é fome? Será que é isso, senhores? Caraca, pior que eu vou olhar a resolução. Será que eu não vou trapacear na outra? Vocês me perdoem se eu trapacear. Resolução comentada, FATEC. Porque vai que ele fala uma coisa nessa resolução que eu vou usar na questão mais para frente. Porque esse texto eu vou usar em 3 questões, né? 26, 27 e 28. Mas eu tenho que entregar aqui a resolução, né? Entender pelo menos quando é que é a questão 26. 26, 26, 26, 26. Copiar. Nossa, muito horrível aqui que eu tenho que ficar copiando, olhando para o nada para não ver a resolução. Tá aqui, ó. Fome é a sensação física de desconforto causada pelo consumo insuficiente. Desnutrição é quando a pessoa tem segurança de comida, sentindo falta de acesso regular a alimentos nutritivos para o crescimento normal. Cara, essa é uma questão que eu precisaria ver um vídeo entendendo melhor. Eu não consegui pegar isso. Acho que a chave está nessa palavra aqui, que deve ser a mesma coisa que fome.
Então ele tá falando aqui, ó, hunger, essa desnutrição pode também se relacionar à fome. Mas no fim, no frigir dos ovos, por mais que nos doa, a gente errou essa, eu pelo menos errei. E aí, o processo, quando a gente erra esse tipo de questão, a gente tem que entender o que aconteceu. Eu vou pausar aqui. Aliás, não vou nem pausar e ver o vídeo, porque eu vou resolver as outras questões. Então, eu quero resolver como se eu estivesse na prova mesmo. Mas, o ideal para você que está estudando é parar e ver um vídeo de um professor de inglês explicando isso aqui. Porque provavelmente é alguma palavra, que é alguma expressão que eu deixei passar por não conhecer. E aí, por conta dessa expressão, dá para entender esse conteúdo da C. Tá bom? Mas de fato, assim, uma questão que tinham muitas questões, muitas alternativas que pareciam certas, mesmo se viesse com texto em português, porque esse lance aqui da alimentação de baixa caloria leva à insegurança alimentar, dá para você justificar com isso que eu falei, mas a gente acabou errando, então estamos aqui no nosso quarto, quinto erro, estamos errando mais essa prova da FATEC tá mais chatinha, mas acho que deu para mostrar para vocês um pouco do meu processo aqui. E aí, essa questão é bom porque eu falo de outro tópico, que é, quando você pega esse tipo de questão, principalmente se você tem dificuldade em inglês, você está vendo que você está travando muito, o que eu recomendo é, você faz a prova em 3 etapas, em 2 etapas, na verdade, né? Primeiro você vai passando, fazendo só as que você sabe. Então, se eu estou fazendo a prova e eu paro nessa questão, eu ia pular ela, tá? Eu ia ver que tá meio travado, vou pular. Não ia responder, eu ia pular e ia resolvendo o restante. Então, essa primeira passada que eu geralmente faço, eu resolvo só as que eu sei, que eu tenho certeza. Porque aí a ideia é que eu não perca tempo. E aí eu resolvo todas que eu sei e passo tudo pro gabarito. Beleza, volto e vou resolver as questões que eu tive dificuldade. Só que aí, vamos supor que eu gasto um tempão aqui e errei. Igual aqui, eu gastei um tempão e errei. Só que pelo menos eu já coloquei as questões que eu sei no gabarito, entendeu? Então você gasta um tempo e acaba errando, igual acabou acontecendo aqui comigo, mas você já está seguro naquelas questões. Porque senão você gasta, vamos supor que eu estou fazendo a prova, eu gasto um tempão aqui e erro. Aí, lá na 52 tem uma questão que eu manjo muito, só que não vai dar tempo de eu resolver, porque eu gastei muito tempo aqui. Então, prova também essa gestão de tempo, é importante que vocês entendam isso, e por isso que fazer provas antes é importante para você entender quanto tempo você gasta por questão. Beleza? Falei um monte nessa questão, mas acho que foi uma questão divertida, apesar de a gente ter errado, seguimos mal aqui nos nossos acertos dessa prova. Mas acho que deu pra gente trabalhar uns conceitos interessantes aqui e deixar essas dicas aqui que a gente foi passando durante o caminho. Esqueça de comentar aqui se tiver alguma outra dica, se você conseguir entender 100% do que eu errei aqui. Acho que é legal pra gente estar ajudando, mas espero que tenha ajudado. Vejo vocês no próximo vídeo. Se cuidem!